Convidado Adelino Cunha, historiador. Muito boa tarde. Obrigada por estar connosco neste Jornal das 6. Um ano e um mês depois do início deste conflito, que fase é esta em que nos encontramos e para onde é que este conflito se dirige? Boa tarde, é verdade, já é um ano. Eu diria que nós continuamos muito a olhar para o abismo. Estamos ainda à espera que a Rússia seja derrotada militarmente por via de uma exaustão militar. Isso que significa os sucessivos rearmamentos da Ucrânia. Estamos também à espera que as sanções internacionais que surtam efeito em relação à Rússia. Estamos também à espera que o uso territorial da Rússia, que também ele surte efeitos. Da parte da Ucrânia, estamos à espera que o armamento constitutivamente está a ser entregue, que leva à derrota militar da Rússia. Portanto, eu diria que estamos cada vez mais... Essa espera, pelo que vimos até agora, tem sido e vai ser longa. Sim, ou seja, leva-me àquela questão inicial. Nós estamos muito a olhar para o abismo. E se nós continuarmos a olhar para o abismo, em algum momento o abismo vai também olhar para nós. Ou seja, ou se começa a falar de um cessar-fogo, para iniciar um processo de paz, ou vamos falar apenas do que estamos a falar até hoje, que é rearmar permanentemente a Ucrânia e esperar por uma derrota de uma das partes. Se a solução for esta, que uma das partes desista do conflito por via de exaustão militar, da derrota absoluta, eu diria que o caminho depois ficará muito complicado para reconstruir aquilo que houver para reconstruir no futuro. Mas essa possibilidade de uma desistência também não se vislumbra, quer de um lado, quer do outro. Não, aliás, a aposta toda do Ocidente teria sentido, não é? Ou seja, levar a Ucrânia a ter uma vitória militar sobre a Rússia. Era bom que um dia alguém explicasse isso. O que é que significa uma derrota militar da Rússia? Porque significa derrotar uma potência nuclear que está a agir por via da humilhação e do ódio, com um discurso nacionalista muitíssimo forte, até que ponto é que a ameaça do fantasma nuclear poderá ou não ser reativada. Portanto, era tempo de alguém explicar isto. O que é que significa derrotar militarmente a Rússia? Eu, quando digo isto, não estou todo a defender o ponto de vista dos russos, é longe de mim tal coisa, mas convinha que isso fosse explicado, porque nós estamos há um ano a falar permanentemente em sucessivos pacotes de ajuda militar à Ucrânia. Em algum momento vai ter que se questionar qual é que é o efeito, enfim, o que é que se pretende com esta exaustão militar permanentemente. E portanto, todas as declarações, conferências de imprensa que nós ouvimos de vários líderes dos diferentes organismos envolvidos, quer a União Europeia, quer a NATO, ninguém veio até agora dar essa resposta. Sim, e embora o Primeiro-Ministro do Reino Unido tenha dito esta semana algo como a solução terá sempre via negocial, mas depois acrescentou que é preciso armar a Ucrânia o suficiente para quando chegar esse momento ela estar forte o suficiente para conseguir falar com a Rússia. Portanto, estaremos nesta fase em que as partes só quererão falar uma com a outra quando tiverem uma vantagem militar forte o suficiente para conseguir impor as suas conquistas. Talvez o que está agora a passar no Donbass seja o início, eventualmente, de condições para que sejam os russos, eventualmente, a falarem sobre o início de um cessar-fogo, caso eles vejam estes novos territórios como suficientes para, de certa forma, acalmar o discurso nacionalista do Kremlin. Para já, e por aquilo que o Adelino está a dizer, é ainda muito cedo para nós começarmos a falar sequer do início de um processo de paz. Para já é uma situação que está completamente afastada. Houve até agora 2 países que fizeram esforços, pelo menos do ponto de vista diplomático, para que haja um processo de paz. Primeiro a Itália, logo no início do processo, e a China, que agora reencontrou esta sua iniciativa. Mas, na verdade, é preciso primeiro falar, ou antes de falar sobre a paz, falar do armistício, de um cessar-fogo. E se nós pensarmos como é que acabaram as 2 grandes guerras do século XX, acabaram da pior maneira possível. Ou seja, com as potências que foram derrotadas, humilhadas. A Segunda Guerra Mundial acabou com 2 bombas nucleares sobre 2 cidades civis, a Nagasaki e Hiroshima, acabou com a humilhação da Alemanha. A Primeira Guerra Mundial acabou também com a humilhação da Alemanha, por via primeiro de um armistício e depois de um tratado que foi imposto, o Tratado de Versalhes, que aliás depois abriu o caminho para a ascensão do nazismo. A questão é esta, nós queremos voltar a aplicar as soluções de paz do século XX, ou seja, estamos à espera que dos países seja derrotado militarmente até a exaustão, porque se isto for verdade, temos uma das situações. Ou a Rússia, uma potência nuclear, vai perder uma guerra convencional com a Ucrânia, ou a Ucrânia vai deixar de, no fundo, ter sentido a todos os sacrifícios que têm vindo a ser feitos pelos ucranianos. Em algum momento vai ter que se falar sobre uma coisa que eu acho que é delicada, e hoje eu ia voltar a falar sobre ela, se me permitisse, que é as expectativas territoriais da Ucrânia de hoje não podem ser as mesmas antes do início do conflito. Se nós continuarmos a achar que o problema pode ser formulado nos termos anteriores, ou seja, que a Ucrânia poderá falar do processo de paz no sentido de voltar a ter o seu território integralmente como tinha, parece-me que isso não será fácil de conseguir fazê-lo. Portanto, em algum momento isto vai ter que começar a ser dito. Mas é um país soberano que tem esse direito de ter essas expectativas. Com certeza, é um país soberano que foi invadido de forma impune pelos russos. O que está a dizer é que realisticamente esta guerra não vai parar se não houver alguma cedência a esse nível. Exatamente, isso é a parte da questão. Então como é que nós podemos dar sentido aos sacrifícios ucranianos? Em primeiro lugar, reconstruir a Ucrânia do ponto de vista económico, das infraestruturas, da economia, etc. Integrar a Ucrânia dentro da União Europeia, ou seja, criar condições para que haja um regime democrático dentro da Ucrânia e depois há a proteção militar à Ucrânia.
Ou seja, se a Ucrânia tiver que ceder eventualmente parte do seu território, como é que a Ucrânia garante que não se volta novamente a ser invadida pela Rússia? Portanto, ter um Estado militar de prontidão permanente ou ter outro tipo de proteção, não da NATO, mas dos aliados, terá que se discutir isto. Ou seja, terá que ser um pacote onde inclua todas estas questões. Eu parece-me, como disse a Marisa, estamos ainda muito longe de que haja vontade de uma das partes para que se comece a falar do armistício. Há vários organismos, incluindo a NATO, e ainda esta semana o secretário-geral da NATO vai dizer que o foco dos combates atualmente na Ucrânia, que é a região do Donbass e em particular esta cidade de que tanto se fala há várias semanas, Bakhmut, que ela pode cair dentro de dias. A própria NATO disse isso esta semana. Se isso acontecer, o que é que isso muda? Se é que muda algo? Eu, do ponto de vista militar, não consigo responder à pergunta. Do ponto de vista daquilo que é o discurso de Putin e um pouco aquele discurso das elites pós-soviéticas, faz algum sentido. Ou seja, os russos, estes ultranacionalistas, quando olham para o Donbass, olham para aquilo que era a Nova Rússia, ou seja, uma província do antigo Império czarista. Para eles, num certo sentido, fechar este ciclo, caso o consigam, é como, no fundo, uma parte do território voltar novamente a casa. Se isto que eu estou a dizer for verdade, ou seja, se o discurso imperialista nacionalista necessitar de fechar aquele ciclo, do ponto de vista da retórica, poderá ser relevante. E aproximamos em maio, uma vez mais, uma data simbólica, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, e em maio teremos novamente a expectativa sobre o que é que Putin irá dizer no dia da Grande Guerra Patriótica, se irá ou não ter aqui algum tipo de vitória para, do ponto de vista interno, rentabilizado do ponto de vista discursivo nacionalista. Volto novamente a dizer esse ponto. Temos também aqui um outro ponto que é importante, por causa da data que se aproxima, que é aquele 18 de março, que é a data em que termina o atual acordo em vigor, que permite a exportação de cereais através do Mar Negro. A Rússia, além de ter estado a levantar e estar a levantar problemas, tem dito que não está a ser incluída, pelo menos da forma como entende, nas negociações. Isto é um argumento que se possa levar a sério? A Rússia irá sempre querer dificultar aquilo que é um acordo que interessa essencialmente, evidentemente, à Ucrânia, interessa à Europa, interessa também a uma grande parte do mundo e ao mundo que precisa dos alimentos. Mas há aqui um ponto positivo que é, há dois aspectos em que a Ucrânia e a Rússia conseguem falar. Conseguem falar sobre o acordo dos cereais, que é muito relevante, e conseguem falar sem intermediários sobre trocas de prisioneiros, que estão sistematicamente a acontecer. Portanto, o não haver diálogo não existe, para se falar sobre a paz, mas questões como prisioneiros e um acordo importantíssimo, aí tem havido diálogo. Talvez se possa pensar o que é que está a resultar bem, sem intermediação, sem a boa vontade das partes, para que duas matérias como troca de prisioneiros e o acordo dos cereais esteja a ter sucesso. O acordo será evidentemente assinado, parece-me a mim. Não há dúvida, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Daquilo que eu consiga antecipar. Tal é a importância para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo. Exatamente. Portanto, ambos têm, no fundo, essa vantagem de perceber que o acordo só é bom se for bom para ambas as partes. O mesmo com a paz. Como é que nós podemos criar um processo de paz que ambas as partes vejam como bom para ambos? Essa é a questão que falta ainda muito, penso eu, um caminho ainda longo para se fazer. Muito obrigada por ter estado neste Jornal das 6 da SIC Notícias. Bom resto de fim de semana. Muito obrigado.